Saudações, buscadores da verdade. Aqui é o professor Eduardo Jimenez. Vocês já perceberam que a história oficial adora uma conveniência, não é? Dizem que Hollywood nasceu do talento puramente americano, entre tortas de maçã e bandeiras hasteadas. Pois eu lhes digo, mentira. Hollywood não nasceu de um sonho americano. Nasceu de um corre desesperado de imigrantes judeus fugindo de massacres na Europa e, principalmente, fugindo de um certo senhor chamado Thomas Edison, que, convenhamos, estava mais para um vilão de filme de época do que para o gênio da lâmpada. Hoje, no canal A Chave da Ciência, vamos abrir a caixa preta dos grandes estúdios. Vamos entender como um grupo de rejeitados criou a maior fábrica de ilusões da Terra só porque não queriam levar uma surra dos capangas do Edison em Nova York. Peguem seu café, ajustem a cronologia e tentem não ser processados até o final deste vídeo. Warner Brothers, MGM, Paramount, Universal e Fox. O que é tudo isso? São os estúdios de Hollywood. O que você talvez não saiba é que todos foram fundados por imigrantes. Além disso, eles organizaram o Star System, produziram as maiores estrelas e tornaram Hollywood uma das indústrias mais poderosas dos Estados Unidos e do mundo. É um mercado curioso que transformou filmes em negócios e criou a própria identidade de Hollywood. Tudo começa aqui na Europa, ao final do século XIX. Entre muitos movimentos migratórios, mais de 2 milhões de judeus fugiram da Europa Oriental, devido à pobreza extrema e à constante ameaça de pogroms, massacres organizados contra comunidades judaicas. Para eles, a única saída e refúgio eram os Estados Unidos. A maioria dos que fundaram Hollywood eram esses homens, os irmãos Warner, Louis B. Mayer, Carl Laemmle, William Fox e Adolf Zukor. Todos nasceram em um raio de 800 quilômetros na Europa Oriental, mas se encontraram a milhares de quilômetros de distância em Los Angeles. O sonho americano não foi fácil. Quando chegaram, o estabelecido sistema financeiro de Wall Street e os círculos sociais de elite estavam fechados para eles. Bairros nobres eram proibidos e o sistema não os deixava entrar. Então, Zukor, Mayer, Laemmle e os Warner trilharam seu próprio caminho. Eles observaram uma indústria que ninguém levava a sério: o cinema. Os filmes eram exibidos em Nickelodeons, pequenas salas em bairros operários que cobravam apenas 5 centavos. Enquanto a elite americana desprezava aquilo, os imigrantes viram uma oportunidade de negócio. A indústria cinematográfica nasceu originalmente em Nova York, mas logo cresceu e os problemas surgiram. O problema fundamental na época era que os distribuidores protestantes, que promoviam filmes na América, frequentemente retratavam os imigrantes de forma negativa. Para evitar isso, os exibidores começaram a importar filmes europeus, mais sofisticados e menos preconceituosos. Mas eles queriam o controle total. Foi então que decidiram produzir seus próprios filmes. O principal obstáculo era Thomas Edison. Edison detinha patentes de quase tudo relacionado ao cinema e criou um cartel conhecido como The Trust. O modelo era simples. Qualquer produtor que quisesse filmar precisava pagar royalties altíssimos para Edison. Se não pagassem, capangas eram enviados para confiscar equipamentos e destruir sets. A solução para esse problema foi geográfica: fugir da costa leste. Eles cruzaram o país em direção à Califórnia, especificamente para um lugar chamado Hollywood. Por que lá? Primeiro, pela distância física. Los Angeles estava a 5.000 quilômetros de distância de Nova York, o que dificultava a ação dos advogados e capangas do cartel de Edison. Outro motivo foi o clima.
luz natural abundante e constante, eliminando a necessidade de luz artificial, cara. Além disso, a geografia da Califórnia oferecia deserto, montanha, floresta e praia em um raio de poucos quilômetros. Havia também o ambiente social. A Califórnia era mais aberta a imigrantes e menos rígida que os portos fechados do leste. Lá, a liberdade era o motor. Carl Laemmle deu o passo decisivo em 1915, inaugurando a Universal City. Não era apenas um estúdio, era praticamente uma cidade dedicada ao cinema, com bombeiros, delegacia, carpintaria e uma fábrica de filmes. Algo que o cartel da Costa Leste nunca conseguiu prever. Com o sucesso da Universal City, o futuro de Hollywood estava traçado. Surgiram a Paramount, a Fox, a Warner Brothers e a MGM, consolidada por Louis B. Mayer em 1924. Hollywood deixou de ser um local provisório para se tornar o centro do cinema mundial. Estrelas como Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks conquistaram o público. Em 1927, o cantor de jazz da Warner mudou tudo com a chegada do som, e o público nunca mais quis outra coisa. Para dominar a indústria, os estúdios adotaram a integração vertical. Eles produziam os filmes, faziam a distribuição e eram donos das salas de cinema onde os filmes passavam. Era um sistema impenetrável e eficiente. O cinema independente não tinha espaço. Esse modelo transformou Hollywood em uma linha de montagem industrial. As estrelas não eram apenas intérpretes, eram produtos. Louis B. Mayer dizia que estrelas não nascem, são fabricadas. Suas vidas eram controladas por contratos longos e rígidos. Nomes como Greta Garbo, Clark Gable, Judy Garland e Katharine Hepburn eram o coração dessa engrenagem que gerava fortunas com clássicos como E o Vento Levou e Casablanca. Louis B. Mayer chegou a ser o homem mais bem pago dos Estados Unidos, superando presidentes de petroleiras. Além de fabricar estrelas, os estúdios fabricaram valores. Hollywood criou a narrativa da família forte, do otimismo e do American Way of Life. Ironicamente, esses valores foram moldados por imigrantes que queriam desesperadamente ser aceitos. No entanto, com a Segunda Guerra Mundial, o cenário mudou. A indústria serviu como ferramenta de propaganda, mas o pós-guerra trouxe o Comitê de Atividades Anti-Americanas. O foco se voltou contra Hollywood, e muitos diretores e atores foram colocados em listas negras. O simples fato de serem imigrantes ou judeus os tornava suspeitos. Os chefes dos estúdios, para provar lealdade ao governo, colaboraram com as investigações e dispensaram talentos. O golpe final no sistema clássico veio em 1948, quando a Suprema Corte dos EUA decidiu no caso Paramount que os estúdios não podiam mais ser donos das salas de cinema. O monopólio foi desmantelado. Ao mesmo tempo, a televisão chegava aos lares americanos. O sistema de estúdios, como era conhecido, começou a ruir. Nas décadas seguintes, Hollywood se reinventou com a nova Hollywood de Coppola, Scorsese, Spielberg e Lucas. Os estúdios deixaram de ser geridos por indivíduos poderosos para serem comprados por conglomerados globais. A Fox foi para a Disney, a Warner para a Discovery, a MGM para a Amazon, a Universal para a Comcast e a Paramount foi adquirida pela Skydance. Aquela Hollywood controlada pelos seus fundadores originais desapareceu. O poder mudou de mãos, indo dos imigrantes para gigantes da tecnologia e mídia. Contudo, uma coisa permanece. Hollywood continua sendo a fábrica de narrativas que domina o imaginário do mundo. É um mercado curioso que, para conter tudo, precisou criar seu próprio universo. E assim, de uma fuga geográfica para o deserto da Califórnia, nasceu o império que dita o que você come, o que você veste e como você chora. Os impérios de Mayer, Zukor e dos irmãos Warner hoje são apenas logos em conglomerados gigantes de tecnologia. O sistema mudou, as câmeras ficaram digitais, mas a manipulação do imaginário, essa continua a mesma.
Mas aqui vai a pergunta que não quer calar e que os livros de história do ensino médio têm medo de te contar. Se esses homens criaram uma cronologia inteira de valores americanos, sendo que mal falavam inglês quando chegaram, o que mais na nossa história recente foi roteirizado por quem estava apenas tentando sobreviver a um sistema de perseguição? Será que as estrelas que você admira são pessoas ou apenas produtos de prateleira de uma fábrica que nunca parou de rodar? Fiquem de olho, porque a próxima chave que vamos girar pode abrir uma porta que muitos preferiam manter trancada a 7 chaves. Eu sou o professor Eduardo Gimenez. E isso é apenas o que eles deixam a gente saber por enquanto. Até a próxima, se a censura ou o fantasma do Edson permitir.